Elianai, Glorinha. Boa noite, amiga, Pai Senhor. Nossa, gente, meus cabelinhos. Tati, minha irmã. E gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Pai Senhor vaso, como que tá aí na terra do manto? Vou até botar um botãozinho aqui, que o trem tá ruim hoje. Quero que esse botãozinho fake. Ei, Tati, a paz Senhor, boa noite. Tudo bem? Gente, eu não vou esperar o povo entrar não, porque senão a gente vai atrasar. Vocês estão firmes aí? Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Dá uma acenada pra mim, faz algum movimento aí. Ei, Kate, boa noite, amiga. Pai Senhor também. Tá me ouvindo, né? Então tá bom, beleza, gente. A palavra que o Senhor me deu pra essa noite, gente do céu, vocês não imaginam. É Mateus, um texto que eu vivo falando sobre, mas eu acho que hoje o Senhor preparou para falar conosco. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, né? É o famoso texto da mulher cananeia. E uma coisa importante, né? O que eu percebi é que Deus está querendo falar conosco. Algumas coisas que eu acho que são importantes, sabe? Eu sinto que o Senhor está querendo nos alertar para algumas coisas através desses textos que Ele tem nos dado. Então, eu vou começar a ler o texto porque eu sei que acabou de começar a live, mas eu não quero me atrasar, tá bom? Então, vamos lá. O texto, a partir do verso 21, diz assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Esse texto, gente, é um texto que eu amo. Eu amo a mulher cananeia, eu amo os ensinamentos que a gente aprende com esse texto. Eu me lembro que no começo da caminhada eu achava assim, eu li esse texto, eu não entendia. Eu falava: gente, mas que texto duro, por que o Senhor Jesus fez isso com ela? Eu não entendo o que o Senhor quis, né? E na verdade o que Deus queria, o que o Senhor Jesus queria, era transformar a fé daquela mulher, né? E o que eu gostaria de, né, separar para nós hoje? Uma mulher, ela era mulher, isso já era, vamos dizer assim, suficiente para gerar uma barreira,
ela era gentia, né? Ela não fazia parte do povo de Israel. E ela era cananeia, o que era pior. Porque ela não só não era judia, né? Não era do povo com quem Deus tinha uma aliança, mas ela ainda era de um povo que era um inimigo declarado do povo de Deus. Eles eram pessoas muito ruins, eram imorais, eles eram profanos, eles tinham, vamos dizer assim, muitas coisas que faziam com que eles se tornassem inimigos do povo de Deus, inimigos do próprio Deus. E ali eu achei engraçado porque quando ela vê o Senhor Jesus, ela começa a clamar. Ela começa a orar e a falar com ele o quê? Filho de Davi, tem compaixão de mim. E os comentaristas falam que ela invoca um título que é típico dos judeus. Apenas os judeus tinham a prerrogativa de chamá-la, né, de chamar Jesus de filho de Davi, porque era o cumprimento das promessas para Israel. E ela ainda grita, e ela fala o motivo do sofrimento dela, o motivo da dor dela. Ela fala: minha filha está horrivelmente endemoniada. Tem um texto em Marcos 7 que fala sobre a mesma mulher, e o texto fala assim: a filhinha dela provavelmente era uma criança, e essa criança estava numa condição em que ninguém tinha, né, a capacidade de socorrer esta mulher, a não ser o próprio Jesus. E o que é engraçado é que o Senhor Jesus não falou nada com ela. O Senhor Jesus ouviu e ficou calado. E o texto nos diz que os discípulos ficaram extremamente incomodados e falaram: Jesus, despede essa mulher. E aí os comentaristas, eles não chegam num acordo se eles pediram para o Senhor Jesus abençoá-la e ela ir embora, ou se eles pediram, tipo assim, para só mandar ela embora e não ajudar ela em nada. Eles não chegam num consenso. Mas talvez isso aqui nem seja o mais importante que Deus queira falar conosco hoje. O que eu senti e que fez toda a diferença quando eu li o texto foi uma questão importante, que depois, né, que eles interpelam o Senhor Jesus fala assim com eles: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a gente olha o texto e a gente fala: nossa, mas por que o Senhor Jesus foi dar uma resposta dessa a essa mulher? Agora entenda, essa mulher, ela tinha uma necessidade absurda. Ela precisava que a filhinha dela fosse liberta daquele demônio. Ela precisava muito ser liberta daquela presença maligna na vida dela. E aí o que acontece? Ela tenta invocar um título para o Senhor Jesus que não era dela. Ela não fazia parte do povo da aliança. Só que ela pensando: não, eu vou me aproximar, chamando ele pelo título que é típico do povo dele. Isso vai me trazer, vai fazer com que ele me abençoe. E a gente vê que o Senhor Jesus, pelo contrário, ele toma aquilo e ele fala assim: não, ao invés de eu só te abençoar, eu quero fazer mais por você. Durante esse seu processo de clamor, desse seu processo de se apresentar, né, diante de Deus, Deus quer fazer mais por nós do que tão somente nos dar aquilo que a gente clama. O Senhor, ele quer nos ensinar. A resposta é dura, mas eu li um comentarista que ele falou algo que eu achei assim estupendo. Ele falou assim: é como um bisturi. Você corta, mas você corta o quê? Para curar. Você não corta para poder machucar, para poder ferir ainda mais. E olha só como é que vai ser. Então ela chama ele por um título que ela não tinha condições. Talvez ela quisesse até se colocar numa situação que não era dela, vamos dizer assim, né? Não, eu vou fazer tipo assim, eu vou pegar, eu vou usar um termo, ou eu vou me apresentar na presença dele com uma máscara, ou eu vou usar uma coisa que me ligue a ele, sendo que ela não era. E o Senhor Jesus não precisava que ela fosse
Olha como é que o texto vai desenrolando. Então ela começa chegando diante dele como se ela tivesse com uma máscara, numa posição. De repente, ele fala assim, olha, eu não vim a não ser ao quê? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Tipo, você não tem nem condições de me invocar com esse título. E ali, enquanto isso estava acontecendo, ela se aproximou dele. Porque até então ela clamava. Mas aí, olha, à medida que ela foi se aproximando do Senhor Jesus, olha o texto como ele diz. Ela, porém, veio e o adorou. Ela se aproximou dele. O texto de Marcos 7 diz que ela se prostrou, ela se prostrou aos pés dele e adorou. E aí, olha como é que ela muda. Até então ela conhece ele como o Messias dos judeus. E assim ela o chama. Agora ela já chama ele de Senhor. Ela fala, Senhor, me socorre. Olha como é que ela já começa a se humilhar. Ela já começa a assumir uma postura totalmente diferente daquela de uma pessoa que estava só cumprindo o ritual de gritar um nome. Né? Eu tô só entrando, eu tô tentando me aproximar desse Deus sobre como se fosse uma tradição, como se fosse uma situação muito pré-estabelecida, e na verdade não era isso que Deus queria dela. O Senhor queria, colocar ela, ensinar a ela uma teologia correta de como se relacionar com Ele. E aí Ele fala, olha, eu vim para as ovelhas. E você não é a ovelha. Você não é a ovelha as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ali, aí ela fala, aí ela já muda o discurso. Ela fala, Senhor, socorre-me, socorre-me. Gente, mas que oração perfeita. Ela não precisou falar muito. Ela precisou se entregar, ela precisou se derramar. Ela só precisou falar com ele, Jesus, eu tô aqui. Eu tô aqui. Se você olhar o nível de humilhação, é muito próximo ao que a gente vê em Jabes, de tipo assim, é só o Senhor quem pode fazer, Eu não quero estar atrás de situações, de qualquer outra coisa. Eu tô aqui e eu só quero me humilhar, só quero me entregar. E aí o texto fala assim, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E aqui fica uma questão, porque por que Jesus trouxe uma palavra tão dura a essa mulher? O Senhor Jesus queria provar a fé dessa mulher. O Senhor Jesus queria saber qual seria a reação dela se ele a humilhasse. E às vezes a gente fica vendo que tem muito crente que quando é humilhado, quando o Senhor permite que ele passe por uma situação de humilhação, a pessoa não aguenta. A pessoa não aguenta ser humilhada e passar por uma situação em que ela está sendo, vamos dizer assim, a gente usa o termo quebrado, está sendo quebrada por Deus. E essa mulher, gente, quando ele fala uma coisa dessas, ele pensa assim, eu acredito que fica assim, será que ela vai aguentar? Será que ela vai aguentar essa humilhação? Será que qual vai ser a resposta de fé que essa mulher vai ter? Será que essa mulher está se aproximando de mim mesmo? Será que essa mulher está demonstrando uma fé verdadeira? E olha a resposta dessa mulher, gente. Essa mulher é tudo. Ela falou assim, sim, Senhor. Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher, gente, ela não quis parecer ser algo. O orgulho dela não estava inflamado a ponto dela falar, nossa, Jesus falou isso comigo, eu vou embora. Agora eu vou sair da igreja, agora eu vou largar. Ele já é como se ele estivesse negando aquilo que eu preciso. Eu não vou ficar aqui nessa situação, me humilhando. Gente, até a resposta dura de Jesus para ela teve uma sabedoria, ela teve uma humildade, ela teve uma presença de espírito tão forte que ela reverteu aquilo a favor dela. Ela falou, olha, Jesus, eu sei que eu não sou merecedora. Eu sei que a minha situação é terrível e eu sei que só o Senhor pode fazer. Mas eu sei que o que eu preciso pro Senhor é uma migalha. É uma migalha, não é nada. Isso não é nada para ti, Senhor. E eu nem vou tirar o que o Senhor tem para fazer com o seu povo. Eu quero uma migalha. Gente, me deu uma vontade de chorar.
Porque tem situações na nossa vida que a gente chega num grau de humilhação que a gente só quer uma migalha. Porque a gente se sente como uma terra seca, tão seca, tão seca, tão seca, que a gente só quer uma migalha. A gente só quer um vislumbre da graça, a gente só quer uma manifestação, mesmo que pequena, da misericórdia. A situação está num grau, né? Você tá passando por uma situação tão difícil que você fala: Jesus, eu só quero a migalha. Quem que é você? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu não quero, eu não tô pensando, meu coração tá em coisas altas, eu só quero a migalha. Gente, como que é libertador quando a gente está passando por um processo muito difícil e às vezes a gente está sendo pressionado para ter uma resposta. Às vezes uma resposta, as pessoas estão te pressionando para que você tenha uma posição, uma resposta, para que você aguente uma pressão que você não tem condições e estrutura de aguentar. E ali você chega num grau de humilhação diante de Deus, que todo aquele fardo, aquele peso que o mundo exterior impõe sobre você, aquela carga, aquilo chega a nos adoecer. E aí quando você se humilha e você fala: Jesus, eu não tenho como resolver, eu não tenho como responder às expectativas das pessoas, eu não tenho como resolver essa questão, eu não sei nem por onde começar. E ali, na humilhação, gente, há um alívio. Há um alívio tão grande você entender que você não pode nada, mas que Ele pode tudo em resposta à sua fé. Em resposta à maneira como você está lidando com a circunstância que Ele está permitindo na sua vida. Pensa bem, como que você está reagindo às adversidades que o Senhor tem permitido na sua vida? Você está reagindo de forma proativa quando Ele fala, você fala: não, Senhor, eu sou o cachorrinho mesmo, mas eu quero a minha migalha? Ou você fala: nossa, tô ofendida, vou embora. Vou parar de orar por essa causa. É muito humilhante para mim. É muito difícil para mim. E eu quero falar duas coisas com vocês, muito graves. A primeira coisa, né, para uma pessoa que não tem talvez um conhecimento de Deus a contento, ela acha que Deus está sendo muito duro com ela, né? Nossa, já passei da hora. Mas eu quero te falar uma coisa, é o bisturi. Se você parar e pensar o quanto que Deus pode estar te curando de uma situação de soberba, de autossuficiência, você tem que pensar sobre isso. E outra coisa, tome muito cuidado com essas pessoas que ficam passando a impressão de que você pode chegar diante de Deus de qualquer jeito, né? Esses dias eu vi uma pessoa daqui, uma influencer, falando sobre como você deve orar, que Jesus é o seu melhor amigo. E na hora eu fiquei extremamente incomodada. Gente, Jesus não é o nosso melhor amigo. Deixa eu contar uma verdade para vocês. Jesus não é o nosso melhor amigo. Porque tem coisas que nem o nosso melhor amigo sabe. Porque o nosso melhor amigo não resolve todas as coisas. Porque o nosso melhor amigo não entra em determinadas causas. Porque nem sempre você vai ter ao seu lado seu melhor amigo. Eu quero que você entenda que do mesmo jeito como muitas pessoas vão perceber, eu não quero que minha filha me chame de melhor amiga. Eu sou a mãe dela. Eu não sou a melhor amiga dela. Eu sou a mãe dela. Ela tem que me respeitar como mãe. Ela tem que saber que eu dei a minha vida por ela. E que eu tô me matando e eu me mato e eu tenho um compromisso com a vida dela. É muito maior do que ser melhor amiga. Só que as pessoas às vezes, para imprimir, né, uma falsa intimidade com Deus, elas começam que Jesus é o meu melhor amigo. Amiga, deixa eu te falar, talvez você esteja mais distante do que é capaz de imaginar. Porque aquele que reconhece o senhorio de Cristo, ele se humilha. Ele vai para a humilhação, ele vai para os pés. E às vezes a gente quer com o nosso orgulho manter o quê? Como se a gente estivesse no mesmo patamar de Deus. Nós temos um relacionamento no mesmo nível. Então, ele é meu melhor amigo. Não, ele é Senhor. Ele é Senhor. E ele chama quem ele quer de amigo, como está lá em João 15. Não é você quem determina se você é amiga de Deus ou não. É ele quem determina o quanto você é obediente para se tornar amigo dele.
tá bom? Bom, já tô atrasada 5 minutos, vou orar, tá bom? E aqui, uma coisa, gente, importante. Eu quero orar em cima do que o Senhor fala conosco. Então, hoje nós vamos aprender a perseverar em oração mesmo na humilhação. Nós vamos aprender a perseverar em oração mesmo no silêncio de Deus. Nós vamos aprender a perseverar em oração mesmo que a circunstância não esteja a nosso favor. Amém? É isso mesmo, amiga. Tratar Jesus de qualquer maneira. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão com suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Eu também o livrarei, poluei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei minha salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nesta hora, neste momento, diante da Tua presença, Senhor, eu venho colocar a minha vida e colocar a vida de cada uma das minhas irmãs que estão ali, Senhor, comigo em oração. Senhor, nesta noite nós aprendemos, meu Pai, aleluia, o quanto que é importante nós entrarmos na Tua presença, nós clamarmos, meu Pai, sem máscaras, sem jargões, mas, meu Pai, buscando, meu Pai, os Teus pés em humilhação, em entrega, em devoção, Senhor, aonde, meu Pai, nós estaremos diante de Ti, Senhor, apresentando as nossas causas, independentemente, meu Pai, da resposta imediata que Tu nos dá. Meu Pai, nós perseveraremos em oração, porque este é o Teu agrado, este é o Teu desejo, que nós venhamos lutar pelas causas que nos afligem, que nós venhamos lutar pelas necessidades que apenas o Senhor pode nos conceder a vitória. Senhor, esta mulher, meu Pai, ela foi uma prova de fé viva. O próprio Senhor Jesus, aleluia, elogiou a fé desta mulher. Esta mulher foi um testemunho vivo da perseverança. Esta mulher foi um testemunho vivo da humilhação. Essa mulher foi um testemunho vivo, Senhor, de não se abater, Pai, porque é um propósito e este propósito está sendo apresentado a Ti. Por isso, nesta noite, meu Pai, eu venho pedir ao Senhor, aleluia, que as qualidades que estavam sobre a vida da mulher cananeia esteja sobre as nossas vidas, esteja sobre a vida das minhas irmãs em Cristo Jesus que aqui estão. Jesus da glória, eu peço ao Senhor que Tu venha, meu Pai, revestir cada uma das minhas irmãs de paciência, de graça, de força, de vigor, meu Pai, de uma capacitação sobrenatural, para que nós venhamos perseverar em oração, até, meu Pai, aleluia, que o Senhor nos garanta a vitória, até que o Senhor determine esta vitória a nosso favor. Nada, meu Pai, poderá nos impedir, seja o nosso orgulho, seja o nosso ego, seja o nosso eu, nada nos separará do amor de Cristo. Por isso pedimos ao Senhor que nesta noite Tu venha novamente visitar a nossa causa, Tu venha visitar a nossa filha, aquela que nós temos apresentado, a causa, meu Pai, que tem nos afligido. Senhor amado, aquela mulher, ela se prostrou, ela Te adorou, Senhor, ela Te apresentou o sofrimento dela.
Ela não queria saber sobre o julgamento alheio. Ela não queria saber o que as pessoas estavam pensando dela. Ela não se preocupava com palavras duras. Aquela mulher é movida por uma necessidade e não pelas emoções e não pelas palavras e não, meu Pai, por aquilo que era diferente do que ela havia ido buscar. Meu Pai, que as nossas orações e a nossa vida espiritual não venha ser movida pelas nossas emoções, mas venha ser movido pelo íntimo, Senhor, aleluia, propósito de ter comunhão contigo, de alcançar a graça da vitória, de alcançar, meu Pai, a tua presença nas nossas vidas. Por isso, nesta hora, meu Senhor, aleluia, glorificado, exaltado é o teu nome. Jesus, vai tirando das minhas irmãs toda expectativa que se frustrou. Quantas vezes, meu Pai, nós já lutamos em oração por causas, meu Pai, que nós não vencemos, que nós não recebemos vitória, nós não recebemos resposta. O Senhor ficou em silêncio. Jesus, será que nós não estávamos orando da maneira errada? Será que nós não estávamos nos apresentando diante de Ti de uma maneira, Senhor, diferente daquela que o Senhor queria que nós tivéssemos? Será, meu Pai, que este sofrimento que nós estamos passando não é um motivo que nos faz nos achegarmos a Ti? Ah, Senhor, o sofrimento daquela filha, meu Pai, foi o motivo pelo qual aquela mulher buscou a face do Senhor Jesus. E meu Deus, se as minhas irmãs estão aqui por um motivo de dor específico, meu Pai, que elas já venham entender que elas já foram abençoadas só por buscar a tua face, só por ter um objetivo que fez com que elas estivessem na tua presença, que fez com que elas se aproximassem de ti, Senhor, porque só a tua presença, só a intimidade, só a comunhão, Senhor, já é a maior graça, já é a maior oportunidade, já é a maior bênção de todas. Senhor amado, e nesta hora nos ensina a orar, meu Deus, como o Senhor ensinou aquela mulher uma teologia correta, como o Senhor ensinou aquela mulher a se aproximar de Ti da maneira correta, como o Senhor provou aquela mulher e aquela mulher cresceu na fé. Meu Jesus, que nesta noite as minhas irmãs venham ter uma teologia correta acerca de Ti, que as minhas irmãs venham, Senhor, buscar a Tua face, que elas venham aprender a perseverar em oração, que elas venham, Senhor, aleluia, crescer espiritualmente, que a fé das minhas irmãs venha crescer através das experiências, através dos propósitos, através, meu Pai, aleluia, do combate, meu Pai, que nós temos muitas vezes no mundo espiritual. Por isso, meu Deus, nesta hora, oh, manai de canto e charai de canta, manai de cantará, se eu peço a Ti, Jesus da glória, toma nas tuas mãos a vida espiritual das minhas irmãs. Não permita que elas venham desfalecer jamais, mas que elas venham perseverar em oração, independentemente, meu Pai, aleluia, do resultado. Que elas venham buscar ter uma mente como a de Cristo para entender os teus propósitos e os teus desígnios através do teu sim, Senhor, através do teu não, através do espere, porque eu estou trabalhando. Deus não deixa ninguém esperando à toa. O Senhor, aleluia, o Senhor permite que muitas vezes a gente fique esperando, porque o Senhor quer trabalhar em nós, o Senhor quer nos ensinar coisas grandes, o Senhor quer nos livrar de tumores que estão dentro de nós, de pecados ocultos que muitas vezes nos cegam, nos fazem cair. Mas, Senhor da glória, que através dessa campanha de oração possamos sair restauradas, possamos sair tendo uma nova dimensão da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, que possamos ter, meu Pai, o apetite espiritual aberto para as coisas celestiais, para a Tua soberana vontade sobre as nossas vidas. Amado Deus e soberano Pai, que nesta hora, meu Jesus,
o Senhor venha colocar as tuas potentes mãos sobre as nossas vidas. Ah, Senhor amado, e aquele que estiver precisando de uma bênção de ordem espiritual, aquele que estiver precisando de um milagre que apenas o Senhor Jesus pode fazer, que a fé da minha irmã seja forte o suficiente para mover as tuas mãos, que a fé da minha irmã seja forte o suficiente, meu Pai, para que tu venha elogiar a fé dela, para que esta mulher possa ser aprovada por ti, para que esta mulher possa alcançar, meu Pai, aquilo que ela veio buscar nesta noite. Amado Deus e soberano Pai, entra nas causas, Jesus, dá vitória, Senhor, confirma a bênção, meu Pai, confirma, Senhor, o grande livramento sobre a vida das minhas irmãs. Começa a trabalhar, vai abrindo os olhos delas para que elas possam enxergar o teu trabalhar, meu Pai, porque muitas vezes estamos esperando, mas achamos que o Senhor não está ouvindo porque o Senhor está em silêncio, e não é verdade. O Senhor tem nos ouvido, o Senhor gosta de ouvir o nosso clamor, o Senhor tem prazer na nossa oração, Jesus, e nesta hora eu peço a Ti, abra os nossos olhos para que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco e para que possamos ver o Senhor trabalhar nas nossas vidas. Por isso, meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço por este período de oração, por cada uma das minhas irmãs que aqui estão nesta noite. Oh, meu Senhor, obrigada. Senhor, as minhas amigas de Juiz de Fora, como eu me alegro, meu Pai, de vê-las aqui. Há quantos anos eu não vejo as minhas amigas pessoalmente, mas as minhas amigas, meu Pai, estão comigo há anos, em tantas guerras, em tantas batalhas. Visita Juiz de Fora nesta hora. Visita as causas das minhas amigas de Juiz de Fora, meu Deus. Visita as minhas irmãs daqui também. Jesus, visita aquelas que eu não conheço pessoalmente. Meu Pai, guerreia. Meu Pai, carimba com o carimbo da vitória. Oh, meu Deus, muito obrigada por mais um elo. Muito obrigada por mais um dia que o Senhor esteve conosco, nos sustentando, nos capacitando, nos envolvendo com o teu manto de glória. Obrigada, meu Jesus, porque a tua misericórdia nos alcançou e o nosso nome está escrito no livro da vida. Oh, meu Deus amado, aleluia, glorificado, exaltado é o teu santo nome, glorificado, exaltado é o teu santo nome, Senhor, aleluia. Oh, Jesus, aleluia. Obrigado, viu? Obrigada a todas que entraram. Fiquem com essa palavra, gente. Mesmo que o Senhor não esteja respondendo, ou a resposta não seja aquilo que a gente gostaria de ouvir, o Senhor está trabalhando em nós. O Senhor está nos ensinando uma teologia correta, uma maneira correta de nos relacionarmos com Ele. O Senhor nunca vai dispensar ninguém de mão vazia. Nunca, não existe essa possibilidade. Talvez a gente não perceba, mas Ele tá fazendo. Ele está fazendo. Tome muito cuidado com essa falsa espiritualidade que tem entrado no meio da igreja, né? Domingo eu dei aula para os irmãos e eu estava conversando com eles sobre o fato de que nós vivemos uma... Amém, não vai largar, prima. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem ser espirituais, mas dentro da espiritualidade delas não cabe a cruz de Cristo, né? Não cabe um vitupério, não cabe uma renúncia de si mesma, não cabe uma transformação de vida. E aí quando você ouve a pessoa falar, você fala assim, gente, mas tem alguma coisa de errado, porque ela posta a foto como se ela estivesse num momento tão íntimo com Deus, mas Jesus não tá na boca dela. Você não vê a cruz na vida dela. E aí você fica se perguntando, que espiritualidade é essa? Eu vou confessar para vocês, essa mulher que eu vi falando sobre essa questão de chamar o Senhor Jesus de melhor amigo, de orar assim, assado. Eu me senti mal enquanto eu ouvi ela falar. Eu senti uma coisa tão ruim que eu não aguentei ouvir.
Então tomem muito cuidado com o que vocês se alimentam. Vocês podem ir lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, que vocês vão ver. É Ele que nos chama de amigo. Não somos nós que decidimos ser amigo dele. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Não se entra na presença do Rei de qualquer maneira. Então entendam que essa falsa espiritualidade não é real. Não é real. Não é real. Se humilhem diante de Deus e vocês vão ver como que a alma de vocês será liberta. É uma libertação quando você entende que você não é nada e que tudo você precisa dele. É libertador. É assim, sobrenatural. Tá bom? Fiquem com Deus e até quinta-feira. Tá bom, gente? Beijinho. Amo vocês. É Ele que nos chama. Eita! Ó o vaso aí já pegando o rolo. Amém? Dá uma olhadinha lá no Evangelho segundo escreveu João que você vai ver. Beijos. É isso aí, gente. Vocês não estão me deixando desligar que vocês estão falando. Cuidado, gente. Muito cuidado. Esse falso evangelho acaba matando as pessoas espiritualmente. Porque você luta. E na vida do outro parece que é assim, ó. E na sua, você tá rachando, precisando muito e não acontece. Cuidado. As coisas espirituais não é assim. Tá bom? Fiquem com Deus. Amém.